Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. E aí, estão me ouvindo bem? E aí, estão me ouvindo bem? Ok, pessoal, desculpe o grande atraso hoje aqui, mas nós estávamos com dois problemas técnicos, mas já foram resolvidos já. Desculpem a demora. Boa noite a todo mundo. Deixa eu cumprimentar o pessoal que está no chat aqui. Hoje eu não estou em casa, quem está é o Alcione, mas vamos fazendo aqui. Estou em viagem, tá bom? Bem, o comentar o Luiz Sávio, chegou cedo, assim como o Zé Marzano. Eles competiram aqui para quem chegou mais cedo hoje. Claudésio, Luiz Carlos, Erington, Paulo, Diego, Ricardo Américo, Giana de Fátima, Carla de Luca, Thaís Diniz, Diana Paula, Aldair Silva, Eneida, Maurílio, Alcione Eliseu, Marcela Polo, Salvatore Coreuaru, Marcos Jerônimo, Gilson Nunes, Matei, Alan Santana, Alex Alaja, Antônio Campos, Michael Dresch, Sigmar Dantas, Luiz Araújo, professor Genivaldo, Arthur Chames, Luiz, Marcelo Moura, Wayne Rassis, Matias Alves, deixa eu ver aqui mais aqui, Fábio Coveiro, Carlos de Luca, Felipe Abreu. Bem, todo mundo que está aí, gente. Vou começar logo aqui. E, bem, hoje nós estamos fazendo essa live aqui, também como parte aí do evento do Asteroid Day, que vai ser no dia 30, né? Então, nós fizemos aí, essa aqui é a quarta live, né, sobre o assunto mais ligado ao asteroide. É um assunto muito interessante, que hoje eu trouxe a nossa famosa querida colega Elizabeth Zucoloto. Ela, todo mundo conhece ela como especialista em meteoritos, mas eu queria que ela falasse sobre um assunto diferente do que ela costuma falar, que não é meteoritos. Meteoritos, já participou de várias lives e falou sobre meteoritos, logicamente ela vai falar hoje sobre meteoritos, mas o assunto hoje aqui é sobre crateras de impacto, e nós vamos ver a relação desse tema com o Asteroid Day, a partir da apresentação que ela fizer aqui, tá bom? Vamos ser mais delongas, já estamos atrasados, vou chamar a Beth Zucoloto aqui para dar as boas-vindas, aí ela já começa a apresentação. Boa noite, dona Beth. Seu microfone está desligado. Está no mudo aí. Tá. Aí. Boa noite, gente. Desculpa, o atraso foi meu, porque aqui é o microfone que não funciona, uma coisa que não funciona, aí foi... Então, eu gostaria de agradecer o convite e também o desafio de falar de crateras, algo que me atrai bastante, mas não é minha especialidade. O especialista em crateras no Brasil é o Dr. Álvaro Costa, com quem eu aprendi bastante sobre crateras. Então, é o que eu vou falar hoje aí. Procurei abordar algo que pudesse interessar os astrônomos, principalmente também astrônomos amadores, ligando-se não às crateras só a geologia, mas também a astronomia. Porque acho que tem muito mais corpos por aí com crateras do que aqui na Terra. Né? Então, eu começo a falar porque... Eu vou colocar a sua apresentação aqui, você já pode começar a falar, só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui. Também esse foi outro problema, que a gente teve que mandar transformar em PDF. Muito trabalho, desculpem. Tá aí, pode falar. Pode passando, porque aí não estou eu controlando aí, agora você que tem que ir. Eu não tenho dedinho.
Então, uma das descobertas mais importantes, né, foi das crateras de impacto. Pode passar aqui. Eu não tenho o controle de passar, vai ficar meio complicado isso, né? Não, só você falar, passa, eu passo aí. Então, vai passando. Não, por que não está? Está vendo? Isso aí ficou em PDF, vai ficar andando. Está vendo? Isso que eu falei, que eu não conseguia... no PDF, quando eu passei para o PDF, eu não conseguia passar, porque é rolado. Mas não tem outra maneira aqui, não. Pois é. Não tem como... também. Bom, então, com o advento da aeroespacial, hoje, a gente sabe que as crateras estão em todos os corpos praticamente sólidos do sistema solar. Ou seja, qualquer corpo sólido do nosso sistema solar, ao menos, tem crateras. Pode passar. Você vai passando, vai fazendo o seguinte, você vai passando, aí se eu coisar, eu mando parar, tá bom? Ok, pode ir. Então, vamos voltar à história. Então, vamos começar em 1609, quando foi descoberto quando foi montado os primeiros telescópios lá, o Galileu Galilei, a primeira coisa que ele viu foi crateras. Pode ir passando, porque isso aí já está no próximo. É só para não atrasar. Você vai rolando, faz o seguinte, você vai rolando, e aí eu vou passando. Então, ele observou as crateras lunares, ele desenhou as crateras lunares, mas pensava já na época que pudesse ser vulcânicas, ou chegaram até a falar que eram glaciais, atóis. E Hooke, aquele mesmo do microscópio, ele, em 1665, ele pensou, lançou uma ideia que pudesse ser impactos. Mas Newton não acreditava que houvesse corpos menores que a Lua, e isso ficou. Então, as teorias das crateras lunares foi, em geral, vulcânica. Então, nós temos ali, seria um vulcão que subiria assim, ele explodia e depois ele colapsava. Passando. E foram muitos e muitos anos com essas teorias. Então, vem Flammarion, vem vários, e tem até desenhos de como seria o cone vulcânico desse tipo, a ejeção, e tudo são vários estudos, e somente... Pode passar. Né? Em 1803, vamos lá, em 1801 foi descoberto o primeiro asteroide. Em 1803, a ciência começou a acreditar em que pudesse cair meteoritos aqui na Terra, então, que houvesse corpos no espaço. E em 1820, esse Gruitus, não sei nem falar o nome dele, não sei exatamente falar o nome dele, ele lançou uma teoria que pudesse ser de impactos. Tá? Então, pode passando. Falando das crateras na Lua, já teve um cometa também, isso aí acho que foi em 1860 e pouco, acho que está mais embaixo um pouquinho, falando que pudesse o cometa atingir a Terra, então já começou a se ter uma ideia assim. Vai passando. Isso aí vai demorar umas 2 horas. E esse Morozov, que era um cientista russo, e que ele ficou preso, né, há muito tempo, 25 anos preso. Né? Então, ele era astrônomo, era tudo, aprendeu uns 50 línguas, e ele lançou uma teoria de que pudesse ser impactos mesmo. Já existia alguma teoria, mas os primeiros trabalhos assim, bem científicos mesmo começaram com ele. Só que ele não publicava em grandes revistas nem nada. E ele chegou a fazer os perfis e comparou. Aqui um pouquinho mais embaixo, que ele compara. Aqui não tem como... Eu estou no meu computador aqui, mas é difícil fazer assim. Então, aqui tem o Etna, tá a Atna ali, então seria uma cratera vulcânica, bem ali no meio. E as outras, que eram as crateras lunares. Então, pelas sombras e tudo, ele viu o perfil. Não, mas não tem como todas as crateras serem assim achatadas, algumas só com os biquinhos ali no meio, e ser vulcânica. Então, ele achava que pudesse ser de impacto. Né? Então, ele escreveu
alguns trabalhos, ó, inclusive está aqui o trabalho dele, que tem aquela figura, que também não foi visto para cá, porque era russo. Ele escrevia lá, né, numa língua que a gente não consegue nem ler o que está escrito, né? A gente passar aí adiante. E, em 1916, ele lançou essa teoria baseada, porque ele era tipo discípulo do outro, né? Então, ele lançou essa teoria das crateras lunares e ele fez cálculos matemáticos que provavam as crateras pudessem ser lunares. Inclusive, ele fala até, né, que a Lua estava bem próximo quando essas crateras se formaram. Ele fez, olha, aqui dá um pedacinho, que aqui é bom ler esse pedacinho. Aqui, à direita, tem um trabalho recente de Stoffler, que fala exatamente o que ele falou. Uma massa cósmica, movendo-se em grande velocidade, se choca com a superfície do nosso satélite. É despedaçada e se enterra nas rochas da superfície. Em consequência do calor gerado pelo impacto, uma parte considerável da massa meteórica e as rochas circundantes se transformam em gás, que é muito resistente devido à sua alta temperatura. Acontece uma explosão que se espalha pela rocha e cria uma cratera. Em forma de tigela, depressão com uma borda, a massa meteórica gera o pico central, que algumas delas têm aquele escorregimento central. A ausência de formações analógicas na Terra pode ser explicada pela influência detida de nossa atmosfera que destrói a força de impacto. Então, pode passar adiante. Então, esse trabalho aqui, de 1916, foi republicado agora, ó, recentemente, em 2014. Tá? E a teoria de impactos só começou a ganhar força porque não tinha na Terra. Então, pode passando. Tudo você pode ir passando. Só quando eu falar, para! Então, aí foi a cratera Barringer, né? Essa famosa cratera do meteoro, que tem 1,2 km de largura, alguns metros de profundidade, pode ir passando. Ela foi descoberta em 1870 e acreditava-se que era uma cratera de um extinto vulcão. Mas ela era circundada por pedaços de ferro em volta. E em 1891, o Foote descobriu que eram meteoritos. Aí ele publicava um artigo em que suspeitava que essa cratera pudesse ser formada por meteorito. E aqui, né, ele descreveu essas crateras em detalhes e que tinha a borda soerguida, tudo virado. E na década de 20, o Barger supôs que um meteorito, por isso que o Barger é que dá o nome a essa cratera, supôs que um meteorito enorme tinha atingido o solo ali e que lá no meio, né, teria uma grande massa de meteorito, né, de um ferro meteorítico. E ele começou a perfurar. Pode passando. Passaram-se mais 30 anos até que Shoemaker e outros provaram ser finalmente de origem meteorítica. Aí está a cratera. Então, aqui tem um posto de observação. E lá no meio, quando você bota essa lunetinha que tem aqui, você consegue ver duas coisas. Consegue ver, numa delas, a bandeira, tem uma bandeirinha por aqui, uma bandeirinha no da direita, tem uma bandeirinha lá nos Estados Unidos, que foi como treinamento dos astronautas, e tem aqui o equipamento de perfuração dele, que gastou o dinheiro todo lá tentando achar o meteorito e não achou. Pode passar. Então, aqui tem uma visita minha e da Amanda aí, na cratera do Arizona. A gente foi lá no ano passado. E aqui duas rochas da cratera. E, a gente vai voltar à cratera depois, mas mais lá na frente. Então, na Primeira Guerra Mundial, que jogaram bombas e algumas crateras se formaram. Então, essa cratera aí é na França, não me lembro o nome dela, pode passando aí. Tem algumas marcas que se assemelham à cratera. Aí o evento Tunguska, do qual é este evento aqui que nós estamos, né, que foi no dia 30 de 6 de 1908, eu só coloquei aqui, mas porque quando fez 100 anos do mistério cósmico de Tunguska, tá vendo? Aqui é um pôster que eu fui apresentar
na SAB e ele foi rejeitado, porque disseram que não tinha novidade nenhuma. E aí, depois, 10 anos depois, cria o Asteroid Day na data do Tunguska. Eu achei assim, algo muito legal. E aqui teria, assim, se tivesse acontecido no Rio de Janeiro, teria sido uma devastação enorme. A minha Ilha do Governador está ali bem no meio, o aeroporto, tudo, até Niterói estaria destruído. Pode passando. Então, as teorias de impacto começaram a ganhar adeptos, né? E foram fazendo testes e viram que dá para ter aquele sorrimento central e algumas crateras grandes e tudo, calculando o tamanho do impactor e tudo. Foram várias teorias. Pode ir passando, começando sempre com o Opke. Tá? E o Gifford, que é o pai do modelo de impacto, tá? Que também, olha só, ele publicava lá nos outros países, em russo ou em revistas pequenas. Então, esse daqui publicou em revistas maiores, né, que ele era da Nova Zelândia, e ficou sendo o pai da teoria do impacto. Pode passar. Passa aí, ó. Aí, em 1947, caiu um grande meteorito também na Rússia, tá? Então tem selos e tudo da passagem desse bólido gigante lá, e foram lá e tinha algumas craterazinhas e alguns meteoritos. Aí pode passar mesmo. Tá? E aí os adeptos das crateras de impacto começaram a crescer, né? E na geologia começou a surgir alguns, que foi o Dieter e o Shoemaker, que depois veio a ser astrônomo amador. Mas eles usaram detonações nucleares, porque eu também já tinha ido da Segunda Guerra Mundial, já tinha tido bombas atômicas, né? E começaram a fazer esses estudos. E o mérito do OP, que não foi reconhecido, e essa teoria das crateras é tão antiga, digamos, quanto o Hooke. Eu fiz esse apanhado históricozinho só para mostrar como é que evolui, tipo a ciência, uma ciência que é nova, já não precisava ser tão nova assim, mas passa adiante aí. Aí vamos lá, as crateras meteoríticas na Terra, que eu acho que é o que interessa. Shoemaker, ele mostrou que ainda, começou a mostrar que ainda havia outras crateras de impacto aqui na Terra. O que era considerado um lago, digamos, no Canadá, era uma cratera de impacto. Algumas outras feições eram crateras de impacto. Mas como reconhecer essas crateras? Não basta ser uma feição circular, um buraquinho, para ser uma cratera de impacto. Então, as rochas têm que contar a história, porque as rochas contam a história. Então, o impacto ele vai provocar danos na rocha que tem que ser observados, senão não é considerado cratera de impacto. Pode passar, Cristóvão. Então, uma das crateras mais antigas, a mais antiga até pouco tempo atrás, mas é essa cratera de Vredefort, né, na África do Sul, que tem 2 bilhões de anos, mais de 2 bilhões. Ela é quase totalmente erodida e quem passa lá nem de satélite praticamente dá para ver que é uma cratera, mas é uma cratera. Mas, como diziam lá já desde do Opke, a Terra está viva. Não, ele falava que absorvia, né, os impactos da atmosfera, mas a Terra está viva e você não vê tantas crateras como na Lua. Por quê? Porque nós temos chuva, tem tectônica, tem tudo que mascara, vegetação principalmente, e aqui nós temos as crateras de impacto no mundo. São reconhecidas mais de 190 crateras de impacto e existem 500 supostas, ou mais de 500 supostas crateras de impacto. Aí tem que ser estudada a geologia para poder se comprovar que a cratera realmente é de impacto. Pode passar. O que acontece? Aqui tem a parte física, né? Então vamos lá, os meteoritos. Então, os corpos que vêm caindo na Terra, um meteorito de até 1 tonelada, olha só, está aqui nesse gráficozinho, ele é totalmente freado na atmosfera. De 10 toneladas, chega com 5% da velocidade cósmica. Aqui, tá, na horizontal, são a velocidade dos corpos. Tá? E aqui é a altitude em que ele para, tá, na atmosfera.
Então, de 10 toneladas, chega com 5% da velocidade cósmica. E de 100 toneladas, ele chega com 50% da velocidade cósmica, que vem sem assim, ó. A energia cinética é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, a velocidade influencia muito mais que a massa. Então, se ele chega com 50% da velocidade cósmica dele, ele chega com uma energia de megatons e megatons, maior, dependendo do tamanho, maior do que qualquer bomba que a gente possa fazer. Então, assim formam as crateras de impacto. Então, não existem meteoritos maiores que 100 toneladas. Ah, que pena que isso daí funcionaria. Isso no coisa não vai funcionar. Cristóvão, você pode passar que isso aqui não vai funcionar, que a formação de uma cratera, isso aí dá. Bom, então é assim, ó. Então vem, ela começa a impactar, explode, ele penetra, explode tanto o solo quanto o meteorito e vum, explode tudo para o lado e os meteoritos vão se concentrar ao redor, eles vão cair nesse ejeto ao redor da cratera, mas não no meio. Por isso que na cratera do Arizona não tinha meteorito no interior da cratera. Pode passar aí. Então, aqui nós temos as morfologias das crateras. A gente vê que tem 3 tipos básicos de cratera. Uma cratera, que é aquela em bacia, que é como a cratera do Arizona. Então, é aquela parte assim, que a gente chama bacia, que não tem outro nome mesmo, né, que parece em inglês é bowl, que ela tem aquela depressão e as bordas um pouco soerguidas. Aí tem a cratera, que a gente chama que tem um central uplift, que ele tem um pico central. Então, é o segundo tipo de cratera. E tem um terceiro tipo de cratera, que é picos e anéis. Então, as crateras maiores, elas são essas, elas formam anéis concêntricos. A cratera média, assim, grande, mas tem o soerguimento central. E as crateras menores, como a do Arizona, que a gente acha que é uma grande cratera, mas é uma cratera pequena, considerar pequena, é a cratera em forma de bacia. Pode passar adiante. E isso vai depender, né, da energia dele. Então, aqui estão os 3 tipos. A cratera simples, que é a cratera da esquerda para a direita. Para mim, é da esquerda para a direita. Bom, as crateras simples, em forma de bacia, as crateras com soerguimento central e as crateras em anel. A gente está vendo que isso aqui é mais ou menos, se alguém fizer brincar com lama, né? Jogar pedra na lama ou jogar pedra na água, vai ver que esse comportamento é o comportamento que a superfície faz com o impacto. Né? Então, pode passar o Cristóvão. Então, as crateras simples, voltando, é só um impacto, jogou para fora, e o modelo clássico é a cratera do Arizona. E a relação profundidade e largura é mais ou menos 1/5. Né? Então, ela é rasa, ela tem uma largura grande e ela é pequena. E é bem maior do que o corpo que a impactou. Pode ir passando. E ela é relativamente nova, tem 50 mil anos. Já uma cratera complexa, como a gente fala, por exemplo, essa aqui tem pico e anéis. Você sente que ela tem uns anéis. Só dá para ver de satélite, de tão grande que ela é, tem 40 quilômetros de diâmetro, tem 2 cidades, pelo menos, aí dentro dessa cratera, e ela foi formada assim, daquele jeito, que bateu, soergueu, depois erodiu. Tá? Então, você vê esse pico central e as falhas, tudo, você vai ver isso aí tudo na rocha, que eu vou mostrar depois, enquanto eu estou explicando o que é cratera. Pode passar. Então, ao contrário da Lua, de Mercúrio ou alguns satélites, a superfície da Terra está sempre mudando, apagando essas marcas de anéis, as brechas e dos materiais vegetados. Como consequência, a Terra apresenta poucas crateras em relação ao sistema solar. 60% das crateras foram descobertas nos últimos 20 ou 30 anos. Tá? Muitas crateras, principalmente as maiores, que só são reconhecidas por fotos aéreas de satélites. E nas superfícies em forma de bacia, onde há uma suspeita de ser cratera,
deve conter alguns indicadores que tenham sido formados por impactos. A gente vai ver isso aí agora. Pode passar. Então, aqui é uma outra cratera, então, olha só, como reconhecer. Temos uma cratera, essa é Wolf Creek, e não basta só a forma. Então, aqui é de uma outra, esse da direita é de outra cratera, tá? Mas são características geofísicas que mostram que há uma deformação ali também. Pode passar. Mas o mais importante são os tipos de rochas características delas e as deformações microscópicas características da fusão. Então, aqui, essa parte de cima ali eram os testemunhos, alguém perfurou e viu que tinha esses tipos de rocha. Pode deixar aqui que é isso mesmo. Então, temos rochas que são essas rochas, assim, são clastos, são brechas, né? O nome da rocha é brecha, e esses pedaços a gente chama de clastos. Então, é cheio de pedaço, né, de uma rocha dentro da outra. Às vezes, assim, ó, esse material que cimenta parece mais fininho. Parece uns pisos que tem por aí. Antigamente usava aqueles pisos com um pedaço de mármore sendo preenchido com material. Então, isso a gente chama brechas de impacto. Existem brechas que não são de impacto. Então, a presença de brecha não quer dizer que seja meteorito também, que seja cratera de impacto também. Então, a gente tem que ver o material que forma a brecha. Pode passar. Isso daí são chamados cones de cisalhamento, mas todo mundo chama shattercones, que é a palavra em inglês, está vendo? Eu chamo que parece um lequezinho semiaberto. Então, isso aí foi o impacto, fez com que ficasse essa forma, e ela vai, em geral, para o centro de onde veio. Então, elas todas apontam mais ou menos para o centro. Isso daí é um indicador, se você achar isso daí, com certeza é cratera de impacto. É uma dos indicadores mais de confiabilidade para si, né? Que aponta aqui. Ó. Pode passar. Outra coisa são os impactitos, né? Então, aqui tem Cara, não sei se esquerda, para vocês estarem. Então, à esquerda tem assim, tipo uma cratera que se formou no deserto, no deserto de areia, e formou uns vidros, né, chamado vidro da Líbia, ou a gente chama lechaterita. E aqui à direita tem uma joia lá, na tumba de Tutankhamon, que tem um escaravelhozinho formado por esse vidro do deserto. Pode passar. Outras são impactitos, são os tectitos, né? Que são esse material aqui à esquerda, de vítreo, sabe? Então, é o material fundido do solo e do meteorito que fundiu e se solidificou. É um material vítreo. E à direita, alguns meteoritos metálicos retorcidos que formam em volta das crateras. Pode passar. E aqui tem assim uma escala, tá? Que ela te dá aqui a pressão e a temperatura. Então, os minerais, tá? Então, todas as rochas são formadas de diversos minerais. Então, um caso que todo mundo conhece é o grafite, que se transforma em diamante sob alta pressão. Mas outros minerais também se transformam em outros quando submetidos a alta pressão. Por exemplo, o quartzo ele se transforma em coesita ou estichovita. E as rochas também, elas vão se modificando, dependendo do tamanho do que a gente chama de intemperismo. Não, intemperismo não, desculpa. Intemperismo é da chuva, metamorfismo. Então, ele vai se transformando, as rochas vão se transformando. Então, aqui tem granulito, xistos verdes, anfibolito, clogito, dependendo do tipo. E aqui, bem à direita, algumas características que, por exemplo, o quartzo, também tem outros minerais que sofrem, que são esses PDFs, a gente vai ver depois, são o vidro diaplético, que a gente viu ainda agora, a fusão e a vaporização. Pode passar adiante. Então, dependendo aqui, ó, como eu estava falando antes, o quartzo ele vai se transformar em coesita, lechaterita, estichovita
E aqui à direita tem um exemplarzinho de coenita, que é bem pequenininho. Aqui está a rocha que teria, mas você tem que procurar ele bem pequenininho. E os outros minerais também vão se transformando. Tá? Pode passar adiante. Aí aqui tem, aqui à esquerda, temos um equipamento que simula, porque simula não, faz uma pressão mesmo. Então, você bota um mineralzinho aqui, faz um cubinho e ele aperta aquilo ali até talvez transformá-lo. Então, aí vão aqui e fazem espectroscopia Raman e você consegue ver que muda, ó, dependendo da quantidade de gigapascal, vai mudando os picos e você tem outros minerais, às vezes. Pode passar adiante. Aqui são os PFs e PDFs. Como eu falei, esse PDF é Planar Deformation Fractures, ou Planar Fractures, que são essas fraturazinhas que um mineral, que ele é límpido, por exemplo, o quartzo, que a gente vê, um mineral que todo mundo conhece, é um mineral tão comum aqui na Terra, ele é límpido. E quando ele, às vezes ele é leitoso, mas estou falando o seguinte, é que ele não tem deformações. Inclusive, quando você quebra ele tem o que a gente chama de fratura concoidal, ele parece uma conchazinha, assim, parece umas ondas, a fratura do quartzo. Mas quando você observa um quartzo que ele foi submetido a uma alta pressão, uma alta deformação, ele forma essas estruturazinhas que a gente chama de PDFs. E aqui em cima é um mosaicismo que visto ao microscópio. Gente, essas fotos aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 0,1 milímetro a escala, né, que é uma coisa. Essas outras não têm escala, mas está na mesma ordem de grandeza. Então, é coisa pequenininha, tá? Ou menor. Aqui é bem menor, tá? São no microscópio mesmo. Pode passar adiante. E agora vamos falar nas crateras no Brasil. Acho que é que todo mundo está esperando aí. No Brasil, nós temos mais feições de impacto. Se vocês contarem aqui, tem algumas que são feições que parecem ser de impacto, mas ainda não foram comprovadamente de impacto. Tá? Então, nós temos comprovadas de impacto, se eu não estou errada, porque isso aí pode mudar, a Serra da Cangalha, que é essa aqui da direita. Eu coloquei essa porque em 1970 e alguma coisa, antes de 78, com certeza que foi quando eu me formei no Observatório do Valongo, alguém chegou com uma foto que tinham tirado dessa cratera, vendo se isso não era uma cratera, que era muito parecido com as crateras lunares. Isso seria uma cratera. Então, muito depois que foi comprovado que a Serra da Cangalha é uma cratera de impacto. Então, tem Riachão, que fica bem perto. Essas aqui ficam aqui, ó, entre Maranhão, Piauí, aqui no Tocantins. Então, tem Riachão, São Miguel do Tapuio. São 3 crateras ali, bem perto uma da outra. Tem a Santa Marta, que pode ser... Deixa eu tentar mostrar aqui. Eu estou vendo, mas vocês não estão, desculpa. Então, existem... Aí tem o Domo de Araguainha, que fica aqui entre Mato Grosso e Goiás. Tem Piratininga, não é cratera ainda, né? Então, temos Vargeão, que fica no Paraná, Colônia, que fica bem na cidade de São Paulo, Vista Alegre e Cerro Jaral. Então, eu vou falar só sobre algumas dessas crateras que foram as que eu visitei, porque eu acredito que estejam elas no site do professor Álvaro Costa. Também vi outra palestra outro dia que tinha falando sobre todas elas. Mas pode passar adiante. Então, eu vou contar aqui a minha experiência com as crateras, que eu vou falar sobre as crateras que eu já estive. A cratera do Arizona, Barrinha Crater, eu já fui 5 vezes, que é um lugar maravilhoso, que eu vou falar aí para vocês. Vargião,
já fui uma vez. Araguainha, 2, Rias Cráter, Rochechouart e Colônia. Então, pode passar adiante. Então, aqui na Várzea Cráter, né? Então, a gente já falou já antes, ela tem 1,2 quilômetros, tudo. Então, eu fui há muito tempo atrás com o Wilton Carvalho, foi aqui a minha primeira vez, aqui à esquerda, e a gente podia andar ao longo da cratera, ao redor da cratera, até quase o meio da cratera lá. E foi bem instrutivo, a gente podia ver mesmo, tocar nas rochas e tudo. Já depois eu fui outra vez, depois eu fui com o Moutinho, André Moutinho, a gente já não podia mais andar em lugar nenhum. E agora eu fui com a Amanda, no ano passado, e praticamente você não consegue nem tirar uma foto que não esteja os ferros lá que você que te atrapalham lá. Né? Então você não tem aquela visita a uma cratera. Né? Pode passar adiante. Aí tem aqui o ingressinho, olha só, ó. Aí quem vai com a gente, já foi uma vez, por exemplo, não quer ir de novo. Ou então a pessoa fala, eu não vou pagar $34 para entrar. Eu paguei 16 porque eu era velha. Tá? Então, olha só, $34 para poder ver aquele buraco lá. Tem um museuzinho, um museu muito interessante, mas para quem gosta de crateras. Então, você tem que aproveitar ir lá e aproveitar bem o museu. E como a gente foi no inverno, eu sempre vou no inverno, vou falar depois, porque eu vou nessa época, e às vezes é tão frio lá fora que a gente entra correndo. A gente tira algumas fotos, igual dessa última vez, e volta correndo para dentro, porque está muito frio. Pode passar adiante. E nesse museu tem uma lojinha. Putz, e a lojinha vende aqui. Isso aqui estava. Não estava em PDF, então aí ia aparecendo aqui as coisas. Então tinha aqui uma visão da lojinha, então vem várias coisas, e inclusive o óxido do meteorito. Esse mesmo óxido que eu coloco nas estrelinhas, tá? Que eu distribuo por aí, ou vendo baratinho. E olha lá o preço que custa, 26 a $34 um pedacinho do óxido do meteorito. Pode passar adiante aí. Nesse mesmo lugar, tá, perto, tem uma cratera vulcânica. Olha por que eles também demoraram para poder achar, ligar que aquela cratera fosse meteorítica. Então, tem essa cratera de Sunset, né, que está aqui. Você está vendo? Por acaso o sol estava bem aqui mesmo na cratera. E está aqui a craterinha e aqui as lavas. Então, você vai lá e vê a lava, uma cratera fresquinha, um vulcão fresco, é muito bonito. Pode passar adiante. Olha só, então eu aconselho, então, eu sempre faço propaganda desse lugar de graça, porque é um lugar maravilhoso. Flagstaff, minha cidade preferida dos Estados Unidos. Por isso eu já fui 5 vezes lá na cratera do Arizona. Então, é uma viagem para amante de ciência, de geologia, de paleontologia, de astronomia, tudo num lugar só. E ainda tem aventura na neve. Pode passar aí. Então, está aqui. Flagstaff é uma cidadezinha diferente das outras, porque as cidades dos Estados Unidos parecem todas iguais. Mas Flagstaff é antiga, fica na Rota 66, esqueci de colocar aí. Tem hotéis, tem casas assombradas, assim, né, que eles dizem. Se eu tivesse dinheiro, eu ficava nesse hotel aí, que dizem que é mal assombrado. E aqui, como a gente vai no inverno, volta e meia, a gente sempre aproveita e vê lá. Eu não marco a data que eu vou a Flagstaff, eu fico esperando quando vai cair neve. Então, aí eu vou lá, brinco na neve, andando de esquibunda, porque de esqui eu não quero, não. Pode passar. Tem o Observatório Lowell, gente, foi lá que foi descoberto Plutão. Então, olha lá, tem o telescópio, não foi nesse telescópio aí, não, foi num outrozinho menor. Esse aí é impressionante. Esse telescópio gigante lá, pode passar. E também, de Flagstaff, você pode ir ao Grand Canyon, tá? Pode ir a Sedona, num dia só. Quer dizer, um dia tu tira para ir ao Grand Canyon, outro dia tira para ir a Sedona.
Pode passar adiante. Os hotéis são baratos, tá? E tem uma floresta petrificada ali próxima. Então, aqui, tudo isso aqui é floresta, porque aqui tem várias fotos no mesmo lugar. Não pensei que em PDF ia dar isso, mas, bom, gente, olha só, para mim isso aqui tudo parece Chattercones, né? Mas não é não. É engraçado que não é. Mas pode, tudo isso aqui é de madeira petrificada. Tem cada madeira gigante, gigante, gigante. Pode passar aí adiante. E em fevereiro tem a feira de Tucson, tá? É uma feira de meteoritos e minerais e fósseis. É uma cidade um pouco distante, tá? Você viaja 4 horas, aí tu já vai para Tucson e fica uns dias nessa feira que você vai precisar de uns 3, 4 ou uma semana, no mínimo, para ver a feira, são sempre as 2 primeiras semanas de fevereiro. Aqui também tinha um monte de fotos, então eu vou falar. Os hotéis, eles fecham, e muitos hotéis fecham, né? E se transformam em feira. Então, a pessoa pega o próprio quarto do hotel, faz a tua tendinha. Tem outras tendas gigantes, iguais essas dos covidários, que também são tudo lojas de meteoritos, fósseis e minerais. É um museu a céu aberto e é grátis, a maioria deles é grátis para poder ver, e você vê uma infinidade de material. E aqui eu encontrei com o Meteori também, que nos atendeu maravilhosamente, nos deu livro, camisa, tudo. Vai lá, passa adiante. O Domo de Araguainha é a maior cratera brasileira, ela tem 40 quilômetros de diâmetro, como eu falei. Ela está entre 2 cidades que estão aqui no meio, uma na borda, outra no meio. E ela tem 245, mais ou menos, milhões de anos, que é no limite do Permiano Triássico. E pode passar adiante. Quando eu fui a primeira vez na cratera, eu fui com o pessoal da paleontologia. O pessoal, cadê a cratera? Está aí. Cadê a cratera? Você pensa em ver uma cratera, você vê um morro. Por quê? Porque é o pico, é aquele sorrimento central da cratera. Pode passar adiante. Então, está aqui o desenho dela, olha aqui, ó, o centro está o desenho, exatamente aquele, o sorrimento central, e aqui a geologia do local. Então, tem montanhas em volta, tem montanhas baixas, né? Mas são morrinhos, né, em volta, e quando você vai lá, você vai encontrar os sinais nas rochas que a gente vai mostrar aí. Pode passar. Passo. Pois é. Aqui eram várias fotos, porque foi no dia, esse aqui é o Álvaro, daqui da extrema-direita. Gente, a minha direita, é a direita de vocês também. Então, está o professor Álvaro Crosta, aqui é um francês também, que é especialista em crateras, e aqui atrás estava a placa, porque foi inaugurado, tá? Um pessoal todo do local foi, prefeito, tudo, porque foi a inauguração da placa, que é um sítio geológico aí, bem lá, próximo ao centro da cratera. Vai lá, passa adiante. E aqui também tem várias fotos, mas aqui está uma das feições da cratera, tá? Que a gente vê aqui é um Chattercone, tá? Está o martelo aqui para a gente poder ver. Então, ele veio aqui e viu várias feições. Infelizmente, está tudo atrás dessa. Passa adiante. Aqui também. Aqui está num museu, mas esse museu é em Brasília, tá? Que está um dos tipos de rochas. As outras estão atrás também. Pode passar. Aqui tem a cratera Rias Crater, que é na Alemanha. Essa aqui eu fui também só uma vez como turista. Então, essa cidade aqui, ela está dentro da cratera. Tá? E você tem essa igreja é formada por esta rocha que está aqui, que é o Suevita, que
Shoemaker comprovou que era de origem meteorítica não, de impacto. Então, ele comprovou que esse local aí foi formado de impacto e que a igreja era formada com essas rochas. E aqui é a vista, essa foto foi eu que tirei, do topo da igreja. Lá no fundo, você consegue ver só uma elevaçãozinha em toda a volta, que são as montanhazinhas, que são as montanhazinhas que são a elevação do anel da cratera. Ela tem 24 quilômetros e tem mais ou menos 15 milhões de anos e fica em Nordingle, na Alemanha. Pode passar. Aqui é uma outra cratera que eu fui, aqui já numa expedição no Meteoritical Society, então todo esse pessoal é cientistas que foram lá, então foi tudo bem explicado. É uma cratera que fica a mais ou menos 4 quilômetros de Rochechouart, que é uma cidade na França, e ela tem cerca de 20 a 30 quilômetros de diâmetro e se formou mais ou menos há 202 milhões de anos. Então, a gente foi no campo, eu não sei. Então, aqui tem uns tipos de rochas. Ó. Então, aqui você vê uma brecha, na esquerda, em cima, vê uma brecha. Aqui, a gente no campo, que alguém outro olhando, mas se você passa pelo campo, parece ser uma estrada de barro qualquer, que você não vai ver nada, a não ser que você saiba o que está procurando. Aqui tem uma pedreira, que é numa brecha também, e aqui tem Suevita, aqui embaixo. Pode passar. Aqui está na cidade. Ó. Então, aqui ó, você tem aqui uma brecha de lá, né, típica dessa de Rochechouart. Muitas casas e construções foram feitas com esse tipo de rocha, e por ela ser um pouco mais fraco, você pode ver que eles reconstruíram alguns blocos aqui à direita com cimento. E isso o professor estava lá mostrando, aqui na frente, Felipe Lambert. Pode passar adiante. Aqui, mais rochas. Lá tem um museu do meteorito também. Não sei quanto custa para entrar, porque a gente estava no evento e foi de graça. Então, nós fomos recepcionados e tudo. Então, aqui também as rochas, está vendo? Sempre ó, os fragmentos dentro. Aqui outro à direita, outro clássico. E embaixo, aqui à direita, é os chatercones, que só dá para ver uma certa hora do dia. Ele falou, olha, a gente tem que ver agora, ó, porque senão você não vê essas sombrazinhas, você consegue ver as sombras. Pode passar adiante. A cratera de Colônia, essa cratera, ela é em São Paulo e ela está enterrada. A gente pega, que eu fui de cima de uma casa, lá, uma torre, não me lembro, e você consegue ver, igual lá na Rias Crater, você consegue ver que na borda toda tem uma elevaçãozinha. E quando você vem aqui ó, no desenho que tem aqui, lá na cidade, eles agora lá também já é um parque ecológico. Então, estão fazendo, tem cascata, cachoeiras lá, tem várias coisas, e é explorado lá pelo pessoal. Que antigamente aquilo ali tudo era uma ocupação, era um lugar perigoso, a primeira vez que eu quis ir, não me deixaram ir, não, você não vai lá, não. Aí depois eu fui já sendo convidada lá, é tudo muito legal, é uma cidade mesmo lá. Então não tem perigo nenhum ir, não. Você consegue ver uma foto satélite e várias fotos, consegue ver a bordo, que é diferente, e essa cratera ela tem 3,64 quilômetros e ela está soterrada de 380 a 450 metros, o que você não consegue ver nenhuma rocha na superfície dessa cratera, que estaria lá no fundo. Pode passar adiante. Então, as estruturas superficiais das crateras incluem as estruturas mostradas anteriormente, anel erguido e revirado, às vezes com estratigrafia invertida, ou seja, o que era para estar embaixo, porque, olha só, os sedimentos eles vão se sedimentando, assim, o mais antigo sempre está embaixo, depois o sedimento mais novo vai ficando em cima, em cima, em cima. E quando é um tipo de cratera, nas bordas está tudo virado. O que era para estar embaixo está em cima, o que era para estar em cima está embaixo, e é isso
características de impacto em cratera. Algumas têm o sorgimento central, outras têm... Outra característica são as brechas, são essas rochas fundidas pelo impacto. Algumas têm meteoritos remanescentes ao redor, só nas crateras pequenas, então nunca tem meteorito no meio da cratera. E esses cones de cisalhamento ou estilhaçamento, que é o Shatter-cone, e qualquer uma dessas respostas positivas pode ser um indicativo que seja cratera. Aí tem que ter mais do que um, parece, para ser reconhecida. Pode passar adiante. As brechas, que eu já mostrei ali para vocês, também, rochas fundidas, pode passar. E aqui, alguns impactos catastróficos. Aí todo mundo fica aí. Então, acho que foi em 78, né? Porque Álvarez, o pai e o filho, eles pegaram e eles descobriram que olha só, entre o Cretáceo e o Terciário, tem assim, o Cretáceo Triássico, desculpa. Tem aqui uma camada fininha de irídio, rica em irídio, sabe? Ela é rica em irídio. E irídio é um elemento que é mais comum ligado aos meteoritos do que na Terra. Poderia ter na Terra, de profundidade, mas era muito estranho que essa camada estava no mundo inteiro. Tá? No mundo todo, sempre quando tem a camada KT do rica em irídio. Então, e para baixo tem os fósseis de dinossauros e tudo grande, e para cima não tinha. Então, começou a se ter uma ideia que ali, que teria sido aquilo ali, que teria extinguido os dinossauros. A ideia foi bem criticada na época, mas foi discutida bastante e tudo, e hoje em dia é praticamente aceito. Procuraram uma cratera que fosse grande o suficiente para poder produzir isso, que fosse daquela mesma época, que é mais ou menos 65 milhões de anos atrás. E a cratera que é a maior candidata para isso é a de Chicxulub, que fica aqui na península do Yucatán, perto de Chichén Itzá. Tá? Pode passar adiante. Então, outra coisa que hoje em dia as crateras são importantes porque elas formam tipo um reservatório. Então, ali pode se concentrar minerais. Também o próprio impactor do meteorito, ele traz minerais diferentes, traz minério, né? De ferro e tudo. Então, isso aí enriquece. Tem uma grande mina de níquel no mundo que é uma cratera meteorítica, que é Sudbury. E outra coisa é que essas crateras são potenciais reservatórios de hidrocarbonetos, podendo formar petróleo e gás. Então, muitas crateras, foram descobertas porque eram poços de petróleo. Pode passar adiante. Tá? Então, essas características todas que eu falei antes, elas são propícias a dar petróleo. Pode passar. E aqui tem algumas crateras produtoras de petróleo na América do Norte. Eu não sei nos outros lugares do mundo, eu tentei procurar hoje, mas não consegui achar. Então, uma das mais famosas é essa aqui, primeira, a Ames, que produz bastante, certo? 50% de sucesso. Pode passar adiante aí. Porque se alguém quiser ver isso daí, vai poder ver no meu site depois. E também vai estar no YouTube, né? Então, aquela extinção do KT, né? Que é entre o Cretáceo e o Terciário, que foi 65 milhões de anos atrás, que até experimentou uma extinção em massa gigantesca. Quer dizer, não foi tão grande, que houve outras extinções. Teve a extinção do Permiano, que morreu quase toda a vida na Terra. Mas essa aí morreu bastante. Agora, olha só, gente. Uma extinção não morreu tudo no mesmo dia ou na mesma época, não. Foi ao longo de, digamos, até 1 milhão de anos,
já pode ser considerado uma extinção. Então, foi ao longo de um tempo curto, morreram todos os animais daqueles gigantes, né? Dos sauros, assim como a gente chama, né? Os dinossauros, T-rex, essas coisas assim. E permitiu que os mamíferos pudessem sobreviver. Pode passar adiante. Aqui, pode pular, que essa aí está repetida. Então, olha só. A gente tem que as matérias pequenininhas aqui de baixo, ó, cai sempre, ó, até 1 micron cai a cada 30 milissegundos, de 1 milímetro a cada 30 segundos, de 1 metro a cada ano, e de 100 metros a cada 10 mil anos, de 10 quilômetros, essa tipo que extinguiu os dinossauros, né, que foi mais ou menos calculado, a cada 100 milhões de anos. Então, não é algo que vai cair, mas que pode acontecer. Pode passar. Então, em 1994, a maioria aí não era nascida, né? Mas foi aquele Shoemaker que falava sobre crateras, ele começou em astrônomo amador, a procurar cometas. E o nono cometa que ele descobriu, esse Shoemaker-Levinov, ele viu que ia se chocar contra Júpiter. E lá, naquela data certa, lá todos os telescópios do mundo, tudo estava apontado para Júpiter e conseguiram ver os impactos, né? Olha, Júpiter, isso aqui é o tamanho da Terra, né? O maior até. Só que isso aqui está em infravermelho. Pode passar adiante. Depois daquele ano, o Goldschmaker, que ele fez uma teoria que pode ser comprovada, algo que acontece em tempos astronômicos, né? E geológico, acontecer no tempo de vida dele, né? Então, a partir de 95, se você começar a notar assim, que começou esses programas de busca de asteroides que passam próximos da Terra. E até o Cristóvão aí é um dos grandes descobridores de vários deles aí, né? Então, são vários desses corpos que passam próximos da Terra e que são descobertos todo ano e cada vez tem mais. Ó. Parece até a curva do Covid aqui. Mas, vamos lá, passa as brincadeiras à parte, gente, mas eu estou falando que vai crescendo mesmo. Vamos lá, pode passar. E já estamos no final aqui, né? Eu estou renovando meu site aqui, meteoritos.com.br, ficou aí uns 10 anos sem mexer, mas agora a gente está mexendo, está com atualizações semanais, tem o Facebook das Meteoríticas, e aqui a gente tem, há pouco tempo atrás, a gente publicou aqui as 11 maiores crateras da Terra, e hoje alguém, né, o pessoal do CARD, que é o Clube de Astronomia aqui do Rio, eles estão montando algo infantil aqui, para o Asteroid Day, aí liga bem o Pequeno Príncipe, né? Que tinha um asteroide, né? Então, e tem uma menininha lá, não é a Nicolinha, não é lá, não. Essa aqui é a Maria Clara, que ela faz uma pergunta, né? Se o planeta Júpiter protege a gente, por que os meteoros mataram os dinossauros? Então, eles estão lá, não sei se vai sair aqui o som, não vai sair porque está em PDF, mas ela fez essa pergunta aí e o pessoal lá do Clube de Astronomia quer que o pessoal responda. Eu não vou responder, claro, quer dizer, então é isso aí, eu gostaria de agradecer, desculpar aí os problemas que tive e a minha falta de prática aí com esse negócio de live aí, tá? E se alguém tiver perguntas, acabou. Tá fechado. Muito bem, Beth. Obrigado aí pela... Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Tá, muito obrigado aí pela excelente apresentação aí. E eu mesmo tenho algumas dúvidas, mas depois eu pergunto para você. Deixa o pessoal perguntar aqui primeiro. Deixa eu ver aqui. Hoje tem mais bate-papo que pergunta aqui no chat hoje, pelo jeito aqui. Vamos ver aqui.
Estou dando Se alguém perguntas quiser aqui. perguntar, pode perguntar, só que eu nunca respondo, né? Vamos ver aqui. Bem, Rogério perguntando qual a origem e características da cratera que se encontra ao sul da cidade de São Paulo. Então, ela está soterrada, essa cratera. Então, não se é uma cratera tamanho médio, assim, pequena, né? Que tem 3, não chega a ter 4 quilômetros. E como ela está soterrada, não se tem material a não ser de prospecção. E eu não sou eu que estudo essas crateras, eu só fui lá mesmo de curiosidade e não é o meu material de estudo. Quem é o maior especialista em crateras é o Álvaro Costa e a equipe deles, que é daí de São Paulo, de Campinas. Aqui, essa cratera, Beth, ela ainda está em estudo para ser confirmada como estrutura de Não, impacto? parece que já foi confirmada que é cratera, sim. Porque Isso geralmente, como é que é o processo? Algum paper que é produzido que confirma ela, ou tem algum processo? Olha só, tem que ter algumas características que confirmem. Aí eu não sei como é que é o processo, porque eu nunca tentei aprovar uma cratera. Né? Eu sei como é de meteoritos. Para ser um meteorito, tem que mandar para o comitê. Eu acredito que tem esse comitê e você tem que demonstrar as características que ela tenha que possa ser, que não é só o formato arredondado. Porque tem umas crateras por aí, assim, você vê aquela feição arredondada, tu jura que é cratera de impacto e não é. Tem uma no Espírito Santo, com Minas Gerais, eles dizem que não é, não tem chance, pode ser que no futuro vá ter. Essa de Poços de Caldas, você está falando? Não, de Poços de Caldas não, eu não me lembro o nome, fica entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Que Poços de Caldas é vulcânica, né? É vulcânica, aquilo ali é por enquanto é vulcânica, não sei no futuro, mas aquilo é uma caldeira, né? Bem parecida mesmo com uma cratera dessas lunares meteoríticas, né? Mas é uma caldeira. Tá. Que é aquele, logo no começo, estava mostrando para as crateras da Lua, que ela desaba, né? Tipo, o Ricardo Américo está falando que a senhora é a minha referência como alguém. Quando alguém encontra uma pedra, me pergunta se ele é um meteorito. Obrigada, porque sempre indico o seu site para consulta e esclarecimentos. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Obrigada. Agora está melhorando o site, tá bom? Que a senhora já visitou a cratera do México, que extinguiu os dinossauros? Ela se encaixa no modelo? Eu passei lá perto, mas não dá para ver nada. Eu fui em Chichén Itzá, então passei lá na Península de Yucatán, mas olha, se você vai na cratera, não sei se vocês viram ali nas fotos, se ninguém diz que aquilo ali você não consegue saber o que você está vendo, praticamente. Então, quando eu fui em Rochechouart, se o professor não mostrasse, eu não via nada. Quando fui também no Domo de Araguainha, porque eu tinha estudado antes de ir, mas você chega lá e vê só aquele morro, você não vê as feições. Pena que não deu para ver umas fotos, que quando fui para o Álvaro Costa, a gente tinha lá um barro lá, assim. Aí quebrou o barro, assim, aí você vê a brecha. Aí ele vai no outro lugar, ó, aqui essa coisa, mas naqueles lugares específicos, porque esse pessoal fica no campo muito, muito tempo. Outra coisa que eu queria comentar sobre o Flagstaff é a questão da iluminação pública à noite, né? Como é que é protegido lá o site em relação a... Porque lá tem uma lei de proteção, né, contra a poluição luminosa para não prejudicar o observatório Lowell. Né? Aí eu fui lá em cima, assim, quer dizer, de noite, é porque eu fui em época fria, né? Mas a cidade é pequena também, não é uma cidade gigante em volta. Então, eu não reparei. Sinceramente, eu não reparei isso daí. Tá, mas a cidade, que você anda assim, parece uma iluminação completa. Parece que você está no outro. Parece que você está no outro mundo, assim, porque a iluminação é bem diferente. Passado mesmo, exatamente.
Então, talvez isso ainda dê um ar mais bonito àquela cidade. É uma cidade diferente. Eu recomendo também Flagstaff, é muito bom. Os barzinhos, tudo é bonitinho. Professora, a senhora conseguiu recuperar todo o acervo do Museu Nacional como departamento e quais suas expectativas para o futuro? Olha, os maiorzinhos, eu consegui recuperar todos, certo? Alguns mais destruídos, outros menos. Mas os pequenininhos, alguns eu consegui identificar. Outros têm lá um monte de material para eu ainda tentar ver se é meteorito ou não. Eu falo isso porque muitos meteoritos, principalmente os mais raros, eles parecem uma rocha terrestre ou até um pedaço de cimento e tudo. E naquele material todo lá, os pequenos está mesmo complicado. Eu ainda tenho esperança de achar mais, mas, assim, eu vou falar uma coisa que é engraçada. Eu recuperei mais em número do que eu tinha, como é que eu vou te falar? Tombado, porque a gente tem número de tombos, e tombos tem, às vezes, vários meteoritos no mesmo tombo. Como eu ainda não sei quais são todos os meteoritos, eu tenho, hoje em dia, mais meteoritos do que eu tinha antes, porque eu ainda não sei quais são quais. Entende? Tem muitos que eu consegui descobrir quais são, mas outros eu não consegui ainda. Ok. O Gerivaldo perguntou, professora, algum teste químico que eu possa fazer para verificar se uma rocha trata-se de um pactito? Olha só, se ele tiver alguma presença de níquel, eu poderia, mas, por exemplo, em geral, você vai fazer o teste. Eu não sei o químico via úmida. Assim, eu sei que se você fizer na microsonda e tudo, você vai ver a composição, que vai ter outros elementos que não estariam só se fosse da Terra. Tá. Mas para verificar se o material é pactito ou não, há algum teste próprio para isso? Então, o vidro do impactito, tem impactitos, tem alguns tipos de impactitos, né? O vidro do impactito, ele tem uma composição diferente, porque o impactito ele também tem material meteorítico junto. Tá. O Vânio está perguntando onde posso encontrar esse mapa de crateras do Brasil. Aquele ali, eu não lembro de onde é que eu fui. Bem, deixa eu dar uma dica aqui, então, Beth. Fala aí. É o seguinte, hoje eu estava até procurando sobre o assunto, já tinha visto algum tempo atrás, eu estava procurando um arquivo no Google Earth sobre crateras de impacto. Eu achei muito bom aqui, que eu vou colocar aqui o site para vocês baixarem um arquivo extensão .kml. Você clicou nele, ele abre no Google Earth. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele fica. Então, esse arquivo não só tem do Brasil, como tem as crateras do mundo inteiro. E eu vou mostrar aqui como é que fica. Deixa eu só compartilhar. Compartilhar com a tela toda mesmo. O Google Earth é mais problemático. Tá vendo aí? Dá para ver, Beth? Tô. Tá, né? Então, aqui é o seguinte, aqui, você baixando esse KML, ele dá aqui as crateras por continente, e aí depois, dentro do continente, tem por país, tá? Então, se você clicar, por exemplo, vamos clicar aqui procurar aqui a cratera do meteoro aqui, ó, Barringer. E clicar lá, você vai lá na cratera. Todos esses pontos aí são crateras, e aqui tem uma legenda, em roxo aqui são as confirmadas, a outra em cinza é provável,
em azul aqui suspeitas, e a outras vermelha rejeitadas, algumas são expostas e outras não expostas. Então tá aí, ó, tá? Então aqui no Google você pode até usar as ferramentas aqui para medir, por exemplo, o diâmetro da cratera, né? E usar as coisas já comuns aí no Google Earth. E aqui à esquerda tem a legenda. Eu vou colocar agora... Então, tem cratera, você pode fazer aí, ó, vários passeios aí, ó. Vai lá na cratera da Colônia, Serra da Colônia. Tem crateras aí, ó. Essa aqui, por exemplo, é uma cratera confirmada, né? Que não aparece que é uma cratera, mas, assim, exatamente para dar para ter uma noção que é uma coisa, né? Formato ali de uma cratera, né? Você quer qual, Beth? Não, de Colônia, porque foi a pergunta do rapaz lá. Então, vamos ver. O Brasil geralmente fica na América do Sul, né? É. Vamos ver aqui se ela tem aqui, ó. Brasil, Colônia. Aqui tá, ó. Clica aqui. Aí tá a cratera de Colônia, a descrição dela, coordenadas, etc e tal. Mostrando onde ela fica. Você vê como a cratera que tá falando que é exposta, né? Na verdade, não é muito, né? Não é. Ela fica mais ao sul aí de São Paulo. É só o pessoal ter uma noção onde é que ela fica aí. Ó. Parelheiros. Vamos ver se é de Araguaína aqui. Então, gente, vocês vão ter diversão por bom tempo aí, para vocês quiserem ver aí, ó, a cratera, várias crateras, né? Tá vendo? Como é difícil ver a cratera, né? Então, é isso aí. Vou perguntar do Chacrinha, vocês querem o link? Claro, ué. Deixa eu colocar aqui. Vê se eu acho o link aqui agora, né? Achei aqui. Então, vou colocar o link aqui no chat. Vai baixar um arquivo com esse link. Baixem logo antes que o cara tire, que é um Google Drive. Tá? Então, tá mais ou menos aí. Ver aqui. Eu não sei onde está esse chat. Ah, tá, o chat. Ah, tá. É o Antônio Carlos Garcia, nosso amigo lá do Espírito Santo. Um abraço, Antônio Carlos. Essa mesmo, Moraes, falou. essa que eu estava tentando falar, que eu não me lembrava o nome. Que eu falei que era entre o Espírito Santo e Minas. Essa que eu estava falando. Pois é, dizem que essa cratera não é meteorítica e não tem chance de ser meteorítica, embora ela pareça muito. Luiz Carlos falando aqui, fui na cidade de Vargião, que é dentro da cratera aqui em Santa Catarina, vocês acharam algum vestígio de meteorito lá? Não, porque esse tipo de cratera grande, ela não tem meteorito, só as pequenas que tem um meteorito fora da cratera. E essas gigantes, o meteorito vaporizou tudo, tanto a rocha quanto o meteorito. Então, viram os impactitos. Por exemplo, lá na Araguainha, a gente tem um monte de bolas assim, hematitas, que eu tenho foto lá na palestra, mas só estava em PowerPoint. No PDF ficou atrás. Tá, o pessoal aí já perguntou se essa live vai ficar gravada. Gente. Todas as lives nossas aqui, elas ficam gravadas. Então, você pode voltar aqui e depois consultar de novo. Inclusive, o chat, ele fica gravado. Né? Então, são recursos aí que o YouTube já proporciona e todas as lives nossas serão sempre gravadas. E aproveite você que não é assinante do nosso canal, vai aí, clica assinar e dá o like aí essa excelente palestra da Zucoloto aí, que eu tenho certeza que ela deu muito trabalho de preparar isso aí. Parabéns, professora Zucoloto. Oi?
Pena que eu não sabia esse negócio do PDF, ficou algumas coisas ali atrás, mas foi legal. Mas deu para fazer bem. Parabéns, professora Zucoloto, mais uma grande aula para todos nós. Grande abraço de Fabrício de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Daqui uns dias eu vou falar sobre o Museu Nacional lá. Aproveite, que eu vou falar sobre o incêndio lá, os meteoritos recuperados, vai ser no dia 6, né? Vai ser no dia 6, de Fabrício. Tá, o Matei falando, sensacional, muito boa apresentação, parabéns à professora Beth. Obrigada. Gilson Nunes, lá de Ouro Preto. Beth, gostaria de saber se no novo Museu Nacional haverá uma ampliação na exposição de meteoritos. Cara, são muitas perguntas. Eles estão preparando já a nova exposição para o Museu Nacional. Ainda nem tem um novo Museu Nacional, mas estão fazendo os planos para novas exposições. E eu não sei o que vai ter, não. Realmente, eu estou deixando para pensar sobre as novas exposições mais para o futuro. Embora já tenha um pessoal já pensando bastante nas novas exposições. Eu fiz uma exposição que está em exposição no Museu de Astronomia, Ressurgindo das Cinzas. Então, todos os meteoritos que estavam na exposição no Museu Nacional, a exposição que era da Gênese ao Apocalipse, eles estão lá no Museu de Astronomia, porque todos eles foram salvos, já a maioria no dia seguinte do incêndio, e os outros nos primeiros dias de resgate. A gente salvou os meteoritos, muitos recuperados perfeitamente, está muito linda a exposição. E, por incrível que pareça, tem uma placa do Bendegó, em madeira, com a história do meteorito lá, que não se queimou. É uma das únicas coisas que não se queimou. Isso e um papel higiênico lá de um banheiro. Beth, tem prazo para o museu reabrir? Um prazo definido ou não? Ainda está no final do resgate, tem um telhado. A estrutura em volta do museu, se vocês vão assistir no dia 6, a estrutura do museu de fora ele está inteiro, mas é só uma carcaça, por dentro não tem nada. Entende? Tem só o teto, mas um teto de zinco, desses, assim, esse material, alumínio, né? E só isso. Então, ainda vai ser reconstruído o museu dentro. E um novo Museu Nacional pretende ser dentro do velho Museu Nacional, porque eu já fui num Museu Nacional, também nacional, em Budapeste, que pegou fogo em 1906, eles montaram o museu em um outro lugar, mas o nosso deverá ser no mesmo lugar. Tá. Andrés Voluntello, parabéns, maravilhosa apresentação, um abraço internacional desde a Argentina. Obrigada, os irmãos. Luiz Araújo, já está comprovado que o Cerro do Jaraú é uma cratera de impacto? Sim, está confirmado isso aí, eu sei que está. Tá, então aqui tem vários parabéns, do Claudese, do Felipe, seu amigo Paulo Leme, Gilson Nunes, Beth, o Bedegó permanecerá aí na entrada do prédio? Sim, vai continuar lá durante toda a restauração do prédio. Ele está lá assim como um guardião do prédio lá, não vai sair de lá. Mesmo porque ele já está todo escorado em volta. E ele não vai ser afetado por nada que aconteça lá. E ele está com escoras em volta. Tá, Beth, o que poderia ter dado origem à quantidade de diamantes no interior dos asteroides e meteoritos? Gente, olha só. Pouquíssimos meteoritos têm diamantes. Então, eu não sei nos asteroides, mas tem que ter duas coisas. Tem que ter carbono e pressão, né? Então, teria que ter impactos ou pressão e o carbono. Então, só que os meteoritos carbonáceos, que têm maior quantidade de gama, alguns carbonáceos têm grande quantidade de carbono,
eles praticamente não têm meteorito. Não tem meteorito, não tem diamante. Os que têm diamante tem diamante em alguns meteoritos metálicos e urelitos e alguns poucos meteoritos que tem. E eu realmente não posso precisar como é que eles se formaram, não. Embora que eu estou pensando aqui, eu estou falando e estou pensando. Que eu fiz um trabalho eu estudei com um russo, aqui, quando estava fazendo doutorado, que ele fazia diamante de carbono sem alta pressão, alta temperatura. Não sei como, eu fiz o trabalho queimou, mas eu não sei, não é a minha especialidade essa área, não. Tá, o Paulo Leme perguntando qual a cratera de impacto mais antiga que tem notícia? Pois é, era essa de Vredefort, na África do Sul. Parece que agora tem uma outra que. Gente, eu não me lembro. É uma coisa recente agora, e agora me fugiu de onde é essa última cratera. Eu acho que está lá no meu site, lá, das 11 crateras maiores do mundo, eu acho que ela está lá. E eu agora esqueci exatamente onde ela é. Eu não vou ficar procurando aqui para ver, porque é alguma notícia nova. Mas era essa, a mais famosa é essa de Vredefort, que ela tem mais de 2 bilhões de anos. Tá, e qual que é a mais nova? Você tem notícia? Vocês estão parecendo repórter, hein? Eu não sei. Vem cá, cara professora, existem ainda possibilidades de descoberta de muitas crateras grandes ou a senhora acredita que todas já foram descobertas? Não, tem cada dia são descobertas mais, né? Porque, olha só, os geólogos de hoje estão começando a aprender a ver e enxergar as crateras. Então, eu tinha um trabalho do Dono Frio, que ele falou assim, olha, antes eu era aluno, eu ia ver um domo de sal. Agora eu levo meus alunos para ver uma cratera de impacto, num lugar que ele ia para as aulas ver um domo de sal. Então, a maioria das crateras foram descobertas nos últimos 20 a 30 anos. Então, está sempre tendo mais crateras a serem descobertas. E muitas estão, como essa agora, que foi descoberta recente, que é a mais antiga, estão todas não deformadas, estão apagadas, porque como houve o intemperismo e tudo, tirou, como eu falo, foram modificando com o tempo a área. Né? Então, outras cobertas, outras foram mesmo indo embora, né? Porque as montanhas vão virando. Todo aquele sedimento que a gente vê são das montanhas, que elas vão sendo destruídas. Então, as feições vão sendo apagadas pela terra mesmo. Ok. Jorge Oliveira, Beth, boa noite. Aquele meteorito, dessa é meteorito que está falando, né? Encontramos no EPA, em São Paulo, vocês comprovaram que era meteorito mesmo? Sim, mas a gente deu o maior azar quando a gente chegou aqui no Rio. Aí a microsonda pifou. E agora, quando ela estava sendo consertada, a gente ainda não catalogou ele por causa disso. Quando ela estava sendo consertada, houve a pandemia aí e parou o conserto. Então, no finalzinho do concerto, ele é o primeiro que está na fila. Tá. O meteorito de Bendegó, Luiz Carlos, na Bahia, tem indicativos de Craí, perto, deixou vestígio? Que ele tenha formado cratera, ele não formou. Ele é um meteorito pequeno para formar uma cratera. Ele tem 5,36 toneladas, ele é grande, mas sabe aquele desenho que eu mostrei lá? Ele não chega com uma velocidade super cósmica, assim, cósmica, né? Super velocidade, né? Com parte de velocidade cósmica. Ele é freado, praticamente, na atmosfera,
e ele não chega, ele deve ter feito um buraco grande. Tem estudos do Wilton Carvalho com a Débora Rios sobre o que encontrar lá no local, mas não tem nenhuma característica que tenha deformado os minerais do local. Ou a gente não achou a rocha certa, né? O Marcelo Paula, tive o prazer de conhecer a doutora Elizabeth no EPA, Encontro Paulista de Astronomia. Essa até vi o satélite passar num deles, né? Na região de Bendegó tem alguma cratera PET? O que é uma cratera PET? Boa pergunta. Deve ter faltado teclado aí para digitar, né? Olha lá, a Aran Santana, queremos que a Elizabeth volte para falar dos meteoritos. Adorei a palestra dela ano passado, que foi na Flagstaff, e visitei a cratera da Meteoro. Meus filhos entenderam o poder dos meteoritos. O passeio de Flagstaff foi muito lindo. E Carlos de Luca, qual o melhor planeta ou satélite para estudar crateras de impacto? Deve ser a Lua. Não, a Lua, quer dizer, por estar mais próximo, né? Então, Mercúrio é cheio de crateras. E um monte de satélites dos outros planetas tem bastante crateras, mas assim que eu acho que os mais craterados acho que é Mercúrio e a própria Lua. Como se determina o tamanho e o peso do meteoro a partir do tamanho da cratera? Pelos cálculos que... tem os cálculos lá desde da época do OPIC, mais ou menos, que fez uma questão de cálculos. Então, eles têm lá aquele... Eu fiz um daqueles desenhos lá, tem mais ou menos o tamanho do impactante e coisa, porque não depende só do tamanho, olha só. Depende do tamanho, depende do ângulo de entrada e depende do tipo, se é rochoso ou metálico. E mais de tudo é a velocidade. Então, por exemplo, se a velocidade ele vem alcançando a Terra, como a maioria dos corpos, né, do sistema solar vem no mesmo sentido que a Terra, é uma velocidade. Se ele vem de frente, é outra. Então, às vezes, um corpo menor pode fazer uma cratera maior do que um corpo maior, com uma velocidade menor. E também o ângulo de entrada, que quanto mais tempo na atmosfera, mais massa ele vai perder. Deixa eu mostrar aqui. Tem uma simulação até. Tem simuladores de impacto aqui. Exatamente. Aí você escolhe o corpo, escolhe a velocidade, escolhe tudo. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho. Mostrar aqui um simulador de impacto. Vocês podem... Depois eu coloco o link. Vamos lá. Tudo tecnológico ele tem. Isso aqui é um deles. Aqui, ó. Você escolhe qual corpo, né? A Terra, no caso aqui. Começa, aí você escolhe aqui o tamanho do objeto, o ângulo aí que a Beth falou, a velocidade, né? A densidade do objeto que impactou, a origem, e a densidade de onde é que caiu. Qual que é o impacto em relação a qual a distância em relação ao site que caiu. Aí você submete, ele vai te dar aí uma... Obviamente, selecionar aqui, deixa eu ver aqui, selecionar aqui, vamos cair, ver se vai alguma coisa. Aí vai te dar aqui parâmetros em função disso aí, ó. Tá? Legal, isso daí também tu vai disponibilizar, né? Porque isso aí eu não conhecia, não. Eu vi lá na cratera, esse não tinha, não. Deixa eu colocar aqui no site, aqui. No chat, quer dizer. Vocês fazem os seus próprios cálculos aí, ó, com esses simuladores. Mas tem outros simuladores aí, esse não é o único, não. Mas esse é um dos melhores que tem. Tá? Deixa eu ver o que mais. Gente, eu não sou especialista em crateras, como foi dito. Eu tentei. Cara, professora, cratera de Courgette, Cambalda, Austrália. É a única do mundo? Existem outras minas de níquel, cobre de ferro dessa origem?
A cratera, eu falei aí da cratera do Sudbury, no Canadá, ela é uma mina de níquel. E, recentemente, que descobriu que era uma cratera. Até quando eu estudava pós-graduação em geologia, que não fez tanto tempo, não era uma cratera. Tá. No Brasil, a cratera de Serra da Cangalha, no estado do Tocantins, é que possui melhor expressão topográfica. Deveriam fazer um parque lá. Eu acho que estão fazendo, porque eu vi uma palestra de uma menina aí da Joana, foi esses dias, sobre parques geológicos e algo assim, né? Sítios, geoparques. Então, eu acho que estavam fazendo. Eu não sei se fizeram, isso eu estou numa dúvida. Mas é um lugar lindo, porque ela mostrou lá que tem cachoeira, Tá. tem de Beth, tudo. vamos aqui às últimas perguntas aqui, ó. O que se pode dizer sobre o evento de Curuçá, do Curuçá? Esse daí foi, acho que foi em 1930, que teve um padre italiano que estava chegando lá, não sei se era no Mato Grosso ou na Amazonas, que viu passar. Quer dizer, ele chegou uns dias depois de ter passado um grande bólido que tinha causado uma explosão enorme no local, e viu que também houve sismos, abalo sísmico. E há uns anos atrás, o professor Ramiro de la Reza, ele começou a investigar isso daí e foi atrás da cratera que teria lá na Amazônia. Então, nisso foi o Wilton Carvalho, foi um outro colega meu, Paulo Martini, lá do INPE, e uma equipe do Fantástico, o Ramiro de la Reza e mais algumas pessoas que eu não me lembro quem. E foram em direção lá, passaram muitos dias lá na selva e tudo, e trouxeram um material de um local que ele achava que era, mas lá só existia só sedimento, não tinha. Como eu te falei, olha só, é difícil às vezes, um trabalho de geologia demora às vezes anos, a pessoa tem que ir várias vezes ao campo, ficar lá muitos dias, e eles foram muito pouco tempo e na mata. Então, o que eles trouxeram não conseguiu provar se cratera nenhuma. Era só limonita. Tá. O Marcelo Moura está perguntando aqui, parabéns pela exposição, Beth. A cratera de Baixo Guandu é de que tipo? Não sei que cratera é essa. Oi, Marcelo, eu realmente Baixo Guandu. Eu não sei. Bem, então vamos para a próxima aqui. O Marzano perguntando, existe estudos de busca de crateras nos oceanos? Também tem uma das possíveis crateras aqui do Brasil, que está para ser provada, que é na Bacia de Campos. Estava ali naquele mapa lá como uma das que está para ser aprovada. Campos não, desculpa, Bacia de Santos. Tá. E essa mesma de Chicxulub está no oceano. Grande parte dela está no oceano. Deixa eu até mostrar aqui, ver se eu acho aqui no... Essa Chicxulub, ela é emblemática, né? Deixa eu ver aqui se eu acho ela aqui. Eu vou compartilhar. Calmem. Não fiquem nervosos. Vamos lá. Aqui, ó, no Google Earth. Ela está na América do Norte, né? Chicxulub, clica cá, ela vai lá. Para vocês terem ideia, uma parte dela está no oceano, outra parte está no continente. Né? Tá, eu vi. Quando você estava botando aqui, à direita tem uma que está no oceano. Deve ter várias aqui, né? Só que eles não são descobertas, né? Um pouco à direita.
Até aqui não está no... Não, Deixa eu colocar exatamente. aqui. Ai, eu estou vendo. Olha, não, vai indo. Ali, acima, não, volta. É que ali na América mesmo, entre a América Central e a América do Sul, tem uma. Eu olhei agora. Vai abrindo. Ali. Essa beata aqui? Não é essa coisa aqui? Isso não é uma cratera? Essa foi rejeitada. Ah, tá. Não, Ela foi rejeitada. Eu vi o desenho, né? Você estava mostrando aí. Vê aqui no Brasil, aquela que está na Bacia de Santos. Ali, ó. Isso aqui? É. Foi rejeitada também, pela legenda aqui. Ah, tá. Essa foi rejeitada. E tem um Ubatuba aqui, ó. Também está rejeitada. Uhum. Mas é muito interessante esse arquivo, gente. Eu coloco vocês baixarem aí e fazer uma viagem pelos astroblemas do mundo, né? Uhum. Vamos encerrar então, deixa eu ver aqui. Última pergunta. Bem, eu já disponibilizei o link do arquivo KML, mas atendendo a pedidos, vamos disponibilizar de novo, porque ele é muito interessante. Eu não quero que vocês fiquem sem. Vamos lá. Então tá aí. O Marcelo falou que a cratera é muito nítida nos mapas de relevo. É aquela cratera do Baixo Guandu aí que ele falou. Aí. Pois é, mas eu não conheço. Bem, então, gente, vou agradecer novamente a Elizabeth Zuccolotto pela presença, pela brilhante apresentação aqui. Eu gosto muito desse assunto, né? Lógico, né? É sobre asteroides, né? E impactos, na verdade, sobre os efeitos do asteroides, né? Na Terra e em outros planetas, né? E é interessante que o número de asteroides, em função do tamanho dele, eles são sempre baseados muito dos estudos do número, por exemplo. Quando que a gente sabe que existem mais ou menos 1000 asteroides de 1 quilômetro de diâmetro? É através desses estudos de impacto, não só na Terra, como na Lua, como em Mercúrio, como em Vênus, como em Marte, e outros satélites e planetas que possam ter crateras. Então, esses estudos, eles também são baseados nas crateras de impacto que tem nos planetas e nos satélites. Tá? Bem, Beth, então, muito obrigado pela sua apresentação aí. Deixa aí você a palavra para despedir do pessoal aí. Eu que agradeço a oportunidade e também a atenção de todos, né, que no sábado estão aqui assistindo um papo astronômico, geológico, assim. Então, eu agradeço bastante e... Bom, é isso aí. Esperamos ver. Esse ano não deve ter ENAST, né? Mas no próximo ano a gente se encontra de novo, tá bom? Nós estamos estudando aí fazer um ENAST virtual. Vamos ver se a gente consegue fazer um ENAST virtual. Hoje em dia, né? Então, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Hoje, eu estou aqui na minha casa, né, com a Alcione. Eu estou viajando, então eu estou até falando baixo aqui, justamente porque estou no hotel aqui, já está mais tarde. Então, agradeço a presença de todos. Deixem o seu like e assinem o canal, caso vocês não sejam assinantes. E na próxima terça-feira nós vamos ter a live do Asteroid Day, com o pessoal do Asteroid Day Brasil, onde nós vamos sortear o exemplar, um fragmento aí do Chelyabinsk, né? Aquele pequeno asteroide que caiu na Rússia em 2013. O André Motinho, ele nos doou um pequeno pedaço dele para a gente sortear aqui no canal. Então, façam a inscrição gratuita aí no link. Deixa apenas o seu nome e o seu e-mail. Você vai estar participando desse sorteio do Chelyabinsk, pequeno fragmento dele aí.
e que nós vamos sortear no dia do Asteroid Day, que vai ser dia 30 de junho, dia do que caiu o Tunguska. Tá? Então, muito bom. Então, gente, muito obrigado. Boa noite a todos e até terça-feira. Um abraço. Até. Tchau. Obrigada.